Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou Tereza Vernalha, CEO da BRK Ambiental. Hoje darei seguimento ao segundo episódio da série Ciclo ESG, Saneamento em Pauta, cujo objetivo é difundir o ODS 6, Água e Saneamento, do qual eu sou porta-voz no Brasil pelo Pacto Global. A pandemia, água e saneamento tomam um papel de destaque na agenda nacional. Lavar as mãos com água e sabão é uma das principais atitudes para evitar a contaminação, sendo que ainda temos no Brasil 35 milhões de brasileiros sem acesso a esse serviço. Esta relevância se amplia ainda mais com a agenda ESG, sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa, usada para se referir às melhores práticas de sustentabilidade e de impacto social e ambiental de uma empresa ou de um negócio. A análise desses critérios vem sendo cada vez mais consideradas pelas empresas e pelos investidores. Para esta conversa sobre o ODS 6, a Agenda ESG e investimentos, eu tenho o prazer de receber Sérgio Rial, CEO do Banco Santander no Brasil. Sérgio, muito obrigada por estar conosco e ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo e antes de começarmos o nosso bate-papo, eu vou pedir para você contar um pouco da sua trajetória para nós. Muito obrigado, Tereza. É um prazer estar aqui com vocês, com a BRK, enfim, pelo trabalho e a importância da empresa que você lidera para o Brasil nesse momento. Minha trajetória é uma trajetória. Ela se remete em 3 grandes blocos, uma boa parte na área financeira, uma plataforma multinacional naquela altura, saí do Brasil no início de 89, depois saio de banco completamente e abraço a posição de CFO global da Cargill, onde eu me deparo com a realidade ambiental, em que a cadeia alimentar, ou seja, o fazer a comida e preparar os ingredientes que na realidade vão alimentar-nos, né, me trouxe o primeiro grande encontro, não só com a ciência, mas da importância do alimento e dessa cadeia e do meio ambiente para a nossa própria saúde, né, e a relação direta que hoje é muito mais óbvio daquilo que a gente come e daquilo que nós somos, né? E depois o terceiro bloco, volto para a área financeira, e aqui estou presidindo o Santander nos últimos 6 anos. Sérgio, carreira fantástica, e é por isso que você tão brilhantemente fala sobre os aspectos do ESG. Agora eu entendo como se conecta a sua carreira com a sua forma de atuar. Muito obrigada. Sérgio, nós vivemos um momento difícil no país, né? E a pandemia, ela reforçou as desigualdades e isso tem impacto direto na nossa economia. Como você vê o momento que nós estamos vivendo? Quais são as suas expectativas para uma retomada da economia? Olha, Tereza, eu acho que tem diversos aprendizados. O primeiro grande aprendizado é que, independente da tragédia, que é absolutamente deplorável, né, o que a humanidade como um todo, e nós brasileiros aqui também estamos vivendo, ela traz aprendizados de que o primeiro é como nós estamos conectados como planeta. E para determinadas tendências que começavam a surgir de isolacionismo econômico e até, de certa forma, geográfico, a pandemia deixa muito claro que tudo isso é muito artificial. Somos um único planeta, uma única humanidade, seguramente, e lógico, diferente em muitos atributos, mas fazemos parte da espécie humana, Homo sapiens. Então, esse reconhecimento, a pandemia deixou isso muito claro. O segundo é o papel da ciência, mas também o valor da fé. Ou seja, a ciência como a busca da solução, daquilo que a gente consegue dentro do mundo racional ser capaz de resolver, e a fé, obviamente, mantendo a esperança daquilo que a gente não conhece na sua integridade, que é exatamente a evolução desse vírus. O terceiro aspecto super importante, que eu acho que vem para ficar,
são as próprias relações humanas a partir dessa pandemia, desde a esfera de como é tão importante essas relações e como elas são tão valiosas, até o fato de que ter uma relação e construir algo não precisa ser da forma como nós estamos acostumados a fazer. Então, a velocidade de conectividade que a pandemia acabou nos forçando a ter foi extraordinária. E ela também trouxe uma coisa que não tem um efeito colateral, que é a contemplação, né? Porque é como se o mundo, de alguma maneira, apesar de estarmos todos aqui no Zoom, a cada meia hora, a cada uma hora, não é? É O que a verdade. pandemia também trouxe, ela trouxe ou a volta ao lar, ou um escritório mais vazio. Então, existe um aspecto contemplativo do tempo diferente do que talvez a gente estava vivendo. É como se de uma hora para outra tudo parasse, por mais intenso que fosse, e o pôr do sol ficou mais claro, o nascer ficou mais bonito, pequenas coisas, né, que até então a gente dava ou prestava pouca atenção. Então, isso é um lado talvez meio filosófico ou romântico, mas eu acho que é importante principalmente para esse século tão voltado para a tecnologia, tão voltado, enfim, para a velocidade. Mas a tua pergunta foi no aspecto econômico. Então, tendo dito tudo isso, eu vejo, Tereza, dois cenários relativamente diferentes. Eu vejo o cenário daquilo que a gente já está vivendo, ainda níveis de mortalidade crescendo, etc., mas um mundo indo rumo à vacinação e, portanto, à imunização coletiva do planeta, será meio do ano que vem, final do ano que vem, etc. Então, nesse cenário, eu realmente vejo uma potencial bolha de consumo muito intenso a partir de um determinado momento. A gente já está vendo esses indícios nos Estados Unidos, né? Retomada de viagens aéreas, já começa a indústria de lazer e entretenimento, começa já a demonstrar sinais diferentes. Então, e numa velocidade grande, porque aqueles que puderam, porque tinham renda, é óbvio, tiveram poupança represada de maneira quase que forçada. Então, existe uma poupança que foi criada em função da pandemia, de novo, daqueles que podiam ter renda no hemisfério norte, que isso vai se reverter em consumo de uma maneira muito forte. Outro aspecto dessa mesma recuperação econômica é o aspecto da inflação, né? A inflação que tinha desaparecido do planeta, ela volta a nos assombrar. Existe um boom de preços de commodities que está impactando o planeta como um todo. E então a reversão das taxas de juros que haviam caído no Brasil já é dado, a Selic sobe, projeção potencial de até 5% até o final do ano, que ainda é uma taxa historicamente baixa, então não inviabiliza investimentos, mas muito por conta da inflação e não pela atividade econômica. E também não vejo isso como algo que vai frear. O outro cenário é, obviamente, que o vírus, por não ser eliminado na velocidade necessária, em termos de imunização, a gente se confronte com uma vertente, uma nova cepa, que não estaria imune às novas vacinas. Aí o mundo colapsa de uma maneira muito importante. Então, isso não está completamente fora ainda. Eu não acho que seja uma alta probabilidade, mas não acho que seja zero. Na medida em que tanto o Brasil como os Estados Unidos, com grandes populações que ainda se estão infectando em grandes volumes, esse é um vírus que já deu sinais de ser capaz de evoluir, de se adaptar muito mais rapidamente do que nós havíamos imaginado. Então, existe esse risco que eu espero, da mesma forma como nós vimos, que a ciência seja capaz de atacar caso ocorra, mas aí criando um intervalo importante de depressão, porque aí o mundo entra, dado já até a fadiga emocional e econômica, numa depressão econômica. Sérgio, você trouxe dois pontos que me chamaram a atenção. Acho que a primeira parte da sua fala é a questão da contemplação, de achar uma luz no meio desse ambiente de tanta incerteza. Eu, depois de muitos anos, consegui almoçar em casa com meu marido, meu filho e o meu pai. Então, isso foi por conta da pandemia. Então, a gente procura, nesse momento de incerteza, pequenas ilhas de afago, né, no momento. Então, é um lado que eu acho que muitas pessoas devem estar vivenciando isso, então a gente também aprende com esses momentos tão difíceis, essa parte humana, né? Eu acho que a gente aprende a ser mais solidário, mais empático. Eu acho que as empresas também
tem tentado fazer isso, né? Acolher os seus funcionários, as suas famílias, para ser um porto seguro nesse momento de tanta dificuldade. E o outro ponto que me chamou a atenção na sua fala, quer dizer, eu acho que vai passar, a gente deve ver uma melhora da economia, mas a gente tem que ficar atento e se basear na ciência. É ainda incerto como a pandemia vai evoluir. Então, momentos de incerteza, a ciência é fundamental, né? E no nosso Brasil, nesse momento, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade, e eu vou querer ouvir um pouco de você, que é sobre o saneamento. Então, para universalizar os serviços de saneamento no nosso país, onde ainda 35 milhões de pessoas não têm acesso à água e outros 100 milhões sem acesso a esgotamento sanitário, serão necessários 700 bilhões de reais de investimento até 2033, que é a data estabelecida pela nova lei, para que a universalização seja atingida. E com a aprovação desse novo marco regulatório, foi criado um mecanismo importante e necessário para viabilizar a entrada do setor privado no saneamento, dado que sabemos da impossibilidade ou da grande dificuldade do setor público fazer frente a investimentos dessa magnitude. Qual é a avaliação do Santander sobre os impactos desse novo marco na economia brasileira? Deixa eu, antes de responder a pergunta do saneamento, que eu sou entusiasta, eu sou ainda mais um entusiasta pelo nosso país. Eu vou dizer por quê, sem qualquer tipo de ufanismo. Nós somos 220, 210, 220 milhões de pessoas num país que demograficamente vai estar envelhecendo, né, nos próximos anos. Na realidade, segundo o último estudo da McKinsey, em 2050, a população brasileira não ultrapassa 190 milhões, se nós não fizermos e não tivermos políticas imigratórias. Então, o Brasil tem tudo, o Brasil vai ter um novo recomeço no século XXI, que são séries históricas. E, obviamente, que nós temos que trabalhar todos juntos, como sociedade, principalmente os líderes empresariais, de a gente se certificar que o Brasil se insere no século XXI, que a gente não permaneça no século XX. E permanecer no século XX é não falar de saneamento e de água tratada. E por que não falar? Por várias razões que nós já conhecemos. Uma, obviamente, sob o ponto de vista puramente político, não é aquela agenda para períodos de governo de 4 anos que seja capaz de engajar a sociedade, a população como algo relevante, porque são projetos de longo prazo, não são projetos que se medem em 4 anos e, portanto, acabam sendo sacrificados numa série histórica, tanto que mais de 45%, como você já havia mencionado, das casas brasileiras não têm esgoto. O marco traz estabilidade jurídica, o marco traz previsibilidade, o marco traz a moldura necessária para que os investimentos privados e bancos e agentes financeiros pudessem e se tornarem agentes importantes na construção disso. A gente viu isso no setor de energia, claramente, e vamos, com toda certeza, replicar. Para aqueles que não acompanham, né, quer dizer, o marco, não existia um marco, todo o desafio do saneamento era um desafio municipal, portanto, mais de 5.600 municípios no Brasil, é realmente inviável podermos pensar em algo estruturalmente escalável, né? Então, o marco permite a escalabilidade, permite o financiamento de projetos que vão mudar, eu digo isso, vão mudar a vida do brasileiro. Tem essa estatística da Organização Mundial de Saúde, que para cada $1 investido em saneamento, os estados acabam podendo poupar entre 3 e 4 dólares em custos de despesas hospitalares, né? E o lavar a mão, né, essa coisa da higiene que a pandemia nos trouxe, fala diretamente com a questão do saneamento. Você bem colocou a comparação com outros setores, e é interessante, se a gente voltar lá para 1998, e não faz tanto tempo assim, a gente declarava o telefone fixo no imposto de renda. E hoje a gente quase nem tem telefone fixo e todo brasileiro tem telefone celular, mas ainda pisa no esgoto. Ou seja, é possível mudar, eu acho que é um pouco isso que você falou, o marco regulatório
ele traz esse quadro que vai viabilizar a gente também dar um salto nesse setor que é tão relevante e é básico, né? E o básico é tão negligenciado ainda hoje. E, Sérgio, recentemente, o Santander lançou uma linha de crédito específica para o setor de saneamento. Foram cerca de 5 bilhões de reais. E no lançamento foi comunicado que empresas com políticas de investimento em ESG teriam acesso a crédito com melhores custos. Qual foi a principal motivação e como essa tendência pode se consolidar no curto e no médio prazo? Você acha que a gente deve ver, perceber de fato uma redução dos custos de transações que estejam atreladas a essa agenda ESG ou empresas comprometidas com essa agenda? Qual é a sua visão? Eu acho uma ótima pergunta, Tereza. Eu acho que dentro de tudo isso, obviamente que é inegável que há tentativas de construção de marca. Eu não vejo nada de demérito nisso, desde que seja real. Então, mas o que é importante é que agentes financeiros como Santander se comprometam a ser parte da construção desse novo planeta de baixo carbono. E o baixo carbono é um aspecto. Então, como é que a gente pode falar de uma economia que está migrando para ser de baixo carbono quando temos um desafio gigantesco em saneamento? Então, criar os incentivos para empresas sérias, capazes e competentes como a que você lidera, possam se interessar, é a tua vocação, nós temos que encontrar, e não pode ser simplesmente o banco, mas trazer o banco como agente catalisador de investidores, inclusive, que vejam nessa oportunidade uma grande oportunidade de investimento / retorno para a sua poupança privada. Então, os fundos de pensão brasileiros, obviamente, até por não existir projetos, nunca olharam, né? Quer dizer, então você tem investimentos super importantes, nada contra, mas, enfim, estruturas imobiliárias, ativos reais, e eu acho que o saneamento se tornará um ativo importantíssimo, tanto para banco quanto para o próprio desenvolvimento do mercado de capitais. E eu acho que essa coisa do ESG, como você colocou, do financiamento verde, é uma tentativa de, juntos, reconhecermos que há necessidade de, sim, construir através de condições melhores, que podem passar por preço, podem passar pelo cumprimento de metas atrelados a preço, de forma que outros venham. Quando você pensa, por exemplo, na questão ambiental, nós temos que criar os incentivos para que as pessoas saiam do ilegal, saiam do desmatamento pelo desmatamento e comecem a ir em busca da convergência do que é legal. Então, não é premiar o erro, né? Não é, porque a crítica sempre é, não, mas você vai estar premiando o erro? Não. É criar as condições para que as pessoas vejam que fazer o legal e fazer o bem e fazer parte da construção de um melhor país, principalmente na questão do saneamento, deveria embutir incentivos, sim, dos agentes, tais quais o Santander e outros investidores do mercado de capitais. Então, a gente fez várias operações menores, não da envergadura do que eventualmente pode vir a ser o mundo do saneamento. Colocamos a linha de 5 bilhões já como uma sinalização concreta do nosso comprometimento. Queremos colocar o balanço do Santander para fazer a diferença nessa nova etapa linda, né, que se abre com o marco. E aí eu acho que a gente não pode deixar de parabenizar, por mais que isso soe o parlamento, né? Porque o marco é algo que vem em discussão há décadas, e certo ou errado, apesar de tudo que nós falamos, das dificuldades da pandemia, ele foi aprovado pelo Congresso, e eu acho que isso é uma vitória do Brasil. Sérgio, sem dúvida, isso é um avanço para o país. Eu acho que o Congresso fez o seu papel. Foram quase 4 anos de discussão, ampla discussão com a sociedade, com o parlamento, onde todos foram ouvidos. E quando nós olhamos, e você falou há pouco sobre a questão da urbanização das nossas cidades, né, o aumento das populações em regiões urbanas, a gente vivencia hoje dezenas de piscinas olímpicas sendo despejadas de esgoto bruto dos nossos rios e mananciais, em épocas em que a gente está falando de mudança climática, de restrição hídrica, não faz sentido algum.
Então, mostra o quanto que o saneamento, o S, né, e o E do ISD estão atrelados ao saneamento. E, Sérgio, na sua opinião, qual é o grau de maturidade do investidor no Brasil para projetos ISD? Está na moda? Veio para valer? Os critérios de diversidade, por exemplo, eles já estão sendo considerados nas decisões de investimento? Está começando? Como é que a gente vê os próximos passos da evolução do ISD, principalmente comparado, por exemplo, com o mercado europeu, que já tem isso mais solidificado? Como você vê isso no Brasil? O que ficou claro é que, na medida em que o planeta segue na sua trajetória, a gente deixou a era industrial. Quer dizer, quando Pequim ataca o seu maior problema, que era a poluição, e se torna uma cidade muito mais limpa, quando São Paulo, eu sou da geração em que nasciam pessoas com deformidades neurológicas na região de Cubatão por conta de poluição. E eu não sou assim tão velho. E o ar de São Paulo, que não é exemplo, mas está muito melhor, seja pela matriz energética do álcool, do etanol, né, que se estabeleceu dentro da redistribuição do país, ou do próprio gás, que ainda nem ocupou a matriz energética do Brasil, e o Brasil tem muito gás e vai ter um papel fundamental na matriz, abstraindo, inclusive, de carros elétricos, como uma segunda fase. O Brasil seguramente vai ser mais uma matriz híbrida de gás e do próprio etanol, antes mesmo do carro elétrico, mas isso caberá ao futuro dizer. Então, eu acho que está tudo pronto, com uma bolsa de liquidez enorme. Agora, como tudo, né, Tereza? Além do projeto, os investidores investem em pessoas. E aí, obviamente, a BRK tem o privilégio de ter você à frente, com a tua equipe, e é verdade, no final, o mundo está cheio de ótimas intenções e de péssima execução. E não só no campo político, no campo privado também, no mundo privado. Então, eu sempre falo, quando as pessoas começam, você está sendo muito crítico, não, a gente tem que olhar os resultados. Na realidade, os resultados falam por si só. Então, eu acho que, além do espaço e do tema, quem está liderando a implementação de uma estratégia tem um papel fundamental nessa atratividade. É interessante, Sérgio, quando você mencionou o caso de Cubatão, foi outro dia, né? E quando a gente olha com essa perspectiva, a gente evoluiu muito, né? Como país. Tem muita coisa para fazer, e eu acho que isso que dá aquela energia, assim, poxa, a gente tem que seguir e defendendo, né, nós que estamos na linha de frente das corporações, entender o papel que a gente tem na sociedade, que a empresa, ela faz parte da sociedade e faz parte da rentabilidade uma empresa sustentável, e se eu não tiver um cliente, um mercado, um mundo sustentável, como já foi dito, né, não existe planeta B. Então, a gente tem que cuidar e, de fato, eu acho que isso é inexorável, essa agenda. Sérgio, a gente já vai chegando no final da nossa conversa e muito bom conversar contigo, te ouvir, e eu vou pedir para você, então, deixar uma mensagem final sobre a sua visão do que nós devemos ver nos próximos anos, sobre a ótica dos investidores, frente aos desafios do ODS 6, que é água e saneamento, e as consequências das mudanças climáticas, no direcionamento das decisões de investimento, por exemplo. Obrigado, Tereza. Primeiro, eu queria agradecer o convite e me ter dado essa oportunidade. Eu acho que tem aqui alguns grandes aprendizados que a gente tocou, e a pandemia deixou isso muito claro, da importância do protagonismo e responsabilização de cada um de nós. Quer dizer, uma sociedade melhor passa por uma versão melhor de cada um de nós brasileiros. E isso passa também pela agenda do saneamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Cabe a cada um de nós, eleitores ou não, e inclusive aqueles mais privilegiados, terem uma agenda muito mais propositiva de ajuda para que as prefeituras, novos prefeitos, novos governadores, os políticos entendam e levem adiante o processo de privatização. Não é criação de monopólio privado, é privatização, dar a outros agentes a gestão direta com investimentos previsíveis
da construção de uma melhor cidade, de uma melhor qualidade de vida. Então, passa pela responsabilidade de cada cidadão brasileiro. Depois, que a gente veja grandes empresas de saneamento, temos a Sabesp em São Paulo, em mãos do Estado, fazendo um bom papel. Nem sempre o fato de estar no setor público é ruim, mas é claramente que os investimentos necessários frente ao que o Brasil necessita, o Estado claramente terá dificuldade, num primeiro momento, de priorizar, não de que tem os recursos, mas de priorizar. Então, novos leilões vão estar surgindo e a gente espera que surjam grandes empresas que estejam realmente construindo um Brasil completamente diferente, em que a gente volte a ver, quem sabe, um sonho. Eu não vou estar por aqui, você vai estar, Tereza, mas eu não vou estar por aqui. Quem sabe baleias entrando na Baía de Guanabara ou aqui em Santos, de novo, e os rios navegáveis na região sudeste, como a gente nunca viu, né? Então fica essa mensagem, e é possível. Da mesma forma como era possível imaginar um Brasil com inflação baixa, que muitos da minha geração jamais acreditavam, da mesma forma que era possível imaginar um Brasil com juros menor, apesar de vindo isso de um dirigente de banco, por mais que é verdade, é possível, não tanto quanto cada um de nós gostaríamos, mas é possível, vamos na direção certa. Como é possível acreditar e construirmos um país daquela coisa melhor que é do Brasil, que é diálogo, gentileza, bom humor e, acima de tudo, solidariedade. É isso, Sérgio, que forma bacana da gente terminar a nossa conversa, e a mensagem é possível. A gente já fez, a gente segue fazendo, e na construção de um país melhor a cada dia. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou no programa de hoje, que faz parte desse nosso compromisso de dar visibilidade aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, em especial o ODS 6, Água e Saneamento. Nos vemos no próximo episódio do ciclo ISD Saneamento em Pauta. Até lá, muito obrigada.